Segundo livro do Reis, capítulo de número 4. Jesus está neste lugar. Versículo de número 1 a seguir diz assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-nos o que tem tu na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai e pede para ti vasos emprestados, e de todos os teus vizinhos vasos vazios, não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante de teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si, dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele lhe disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Diga amém. Meus amados irmãos, eu sei que essa igreja aqui é uma igreja onde tem um grande servo de Deus que ensina a palavra. O que eu vou dizer aqui não é nada mais, nada menos do que vocês estão acostumados a ouvir. Mas o Senhor me dirigiu para falar um pouco sobre este grande ato, esse grande milagre da parte de Deus na vida do profeta Eliseu. E desta feita, o meio pela qual Deus resolveu usar mais uma vez o seu servo foi por intermédio de uma mulher, onde o escritor que escreve o segundo livro dos Reis não se preocupa em buscar saber questão genealógica, muito menos o escritor se preocupa em querer saber qual era o seu nome. Quando você começou a ler comigo aqui, o texto fala de uma certa mulher, de modo que o escritor não se preocupa em detalhar a miúdes. A outra coisa que nós sabemos é que esta mulher era a esposa de um dos alunos do profeta Eliseu. Entretanto, quando o escritor vai falar um pouco mais dessa mulher, ele se preocupa, agora sim, a estabelecer uma característica peculiar desta mulher. Ele termina dizendo-nos que ela tinha um grande problema. Problema esse que não era tão fácil para ela resolver. E como preâmbulo aqui dessa noite, dessa mensagem, eu preciso dizer-lhes por que este problema desta mulher tornou-se tão grande. Um problema que, se a gente fosse analisar, e acredito que a mulher também analisou na sua época, aos nossos olhos aparentava ser um problema insolúvel, um problema dificílimo para os homens fazer, de modo que teve a interferência divina. Esse problema dessa mulher tornou-se um problema muito grande, porque o seu problema era de caráter social. Essa mulher, ela perde o seu marido, e quando ela perde o esposo, ela fica viúva. E no tempo veterotestamentário, tornar-se viúva era sinônimo de desprezo. Quando a mulher ficava viúva, na tradição judaica, essa mulher estava sendo punida por Deus. Quando a mulher tornava-se viúva, a maioria daquelas pessoas analisavam-na e a via como uma pessoa amaldiçoada, punida. E daí para frente começava a execração, começava as humilhações. E ela não tinha como se desvencilhar desse estigma de amaldiçoada. Isto porque, quando ela ia pela rua, ela levava sobre si um sinal. Ela levava sobre si uma marca da sua viuvez, que era uma roupa.
que ela só tirava se alguém resolvesse casar-se com ela. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 38 que um dia uma viúva perdeu a paciência, porque ela estava muito tempo esperando, ninguém casava com ela e ela o tempo todo com aquela roupa. Então ela tira a roupa de viuvez e vai se prostituir à beira de uma fonte. Então, por onde a viúva passava, todos olhavam, todos conseguiam detectar e perceber que era viúva. E daí começavam as humilhações. O único meio que a viúva tinha para tirar aquela roupa era se alguém porventura resolvesse cumprir a lei do levirato, conforme dizia a lei de Moisés. Era que na lei do levirato, um parente próximo do falecido deveria casar-se com a viúva para continuar perpetuando o nome do falecido. Todavia, quando alguém casava com a viúva, recebia o bônus, mas também o ônus. Porque quando casava com a viúva também, se a viúva tivesse dívidas que o esposo contraiu, o próximo marido tinha que pagar, tinha que quitar aquela dívida. E aí muita gente não queria casar com a viúva. Outro sim, é que já que a viúva era vista como amaldiçoada, ninguém queria casar com a mulher amaldiçoada. A gente vê esse exemplo, por exemplo, na Bíblia, no caso de Noemi e Ruth. Quando Noemi está voltando de regresso para Belém, um parente próximo poderia casar com Ruth, mas ele não casou. Casando, portanto, um parente de segundo grau, que foi o caso de Boaz, porque o parente de primeiro grau, o parente próximo não quis casar. Então não era fácil para a mulher quando ela se tornava viúva. No que tange a questão de um problema de caráter social, outro sim que a gente precisa aplicar e dizer aos irmãos aqui nesta noite é que, para o meio de subsistência, já que se porventura alguém quisesse casar com a viúva, não viesse a casar-se com ela, pois a lei do levirato não forçava, o único meio de subsistência da viúva era se ela tivesse algum filho adulto. Daí para frente esse filho passaria a ser um tutor da família. Daí para frente esse filho passaria a ser a pessoa principal que teria a função de manuter os alimentos para a sua mãe. Se ela não tivesse filho adulto, e se essa mulher não tivesse um filho que pudesse ser o tutor da casa, o único meio de subsistência que ela encontrava era, na maioria das vezes, apelar para a mendicância ou até para a prostituição. E a Bíblia Sagrada vai dizer que na Bíblia, no Antigo Testamento, havia várias viúvas. Você vai ver, por exemplo, Deus dizendo que Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, porque não era fácil. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz que a igreja deveria auxiliar as viúvas. Os diáconos foram escolhidos por causa das viúvas. Então, enquanto a igreja estava se fundando na terra, já havia muitas viúvas passando necessidade. O problema desta mulher, portanto, era de caráter social. Quem está entendendo comigo, diga amém. Mas eu preciso continuar. Esse problema dessa mulher torna-se grande, porque o problema dela também era de caráter emocional. Esta mulher, ela perde o guardião da casa, ela perde o seu companheiro, ela perde o marido, aquele que um dia disse a ela que viveria junto com ela o resto da vida. Aquele que tinha a função de trazer o alimento para a mesa, aquele que trazia orgulho para ela. No entanto, a morte bateu mais cedo na sua porta, levando o seu esposo, deixando uma lacuna, deixando um vazio, levando a sua honra. Dali para frente agora todos olhavam para ela, como disse, com um olhar de desprezo, porque ela perdeu o seu companheiro. O problema dessa mulher então era um problema de caráter emocional, mas não só isso, o problema desta mulher também era de caráter financeiro. Porque quando o esposo veio a falecer, esse esposo deixa como herança para essa mulher uma dívida incalculável, uma dívida impagável, dívida esta que ela não conseguia equacionar, muito menos pagar, uma dívida altíssima. E partindo do campo desta situação,
que ela não conseguiu pagar a dívida. O problema foi se avolumando e tomou outro campo. O problema tornou-se de caráter jurídico, porque no tempo veterotestamentário é dito que Deus exigia que o devedor deveria pagar a dívida. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, Paulo diz que a ninguém nós devemos dever coisa alguma senão o amor. Em Salmo 37, o verso de número 1, o salmista exorta-nos a pagar a dívida. E em Êxodo capítulo 21, versículo de número 7, o Senhor termina dizendo que o devedor tinha por obrigação pagar a sua dívida. Então, quando esse devedor não conseguia pagar, então o problema ia para o campo jurídico. Aí vinha a lei. A lei terminava por dizer que se o devedor não conseguisse pagar a dívida, o credor tinha por obrigação, ele tinha toda a liberdade pela lei de Moisés de cobrar a dívida. Entretanto, eu preciso dizer-lhes que também a lei amparava o devedor. A lei terminava por dizer de que se uma pessoa devia, o credor não podia entrar na sua casa. Poderia chegar até a porta, poderia até cobrar, mas não poderia entrar na sua casa. O credor não podia chegar na casa do devedor e levar as coisas de subsistências principais do pobre, que era um moinho manual e um manto que a maioria dos pobres usavam para se cobrir e para passar as noites frias. A lei também amparava o devedor, dizendo que no ano sabático o credor não podia chegar na casa do devedor cobrando. A lei ainda dizia, amparando o devedor, que quando chegasse o ano de jubileu, era por ordem pelo Senhor Jesus e também escrita por Moisés, que o ano de jubileu chegava de 50 a 50 anos. Neste tempo, a dívida dos devedores eram perdoadas, e o devedor então voltava para a sua terra, voltava para a sua casa, para começar a dar início à sua história e à sua vida, para dar continuidade à vida que ele vivia antes. A lei, portanto, amparava o devedor. A lei dizia que se o devedor não conseguisse saldar a dívida, que ele podia ir para a casa do credor. Todavia, o credor não podia escravizar o devedor. No entanto, meus irmãos, havia muitos abusos. Mesmo Deus estabelecendo estas leis, amparando o devedor, havia abusos dos credores. E eu preciso dizer-lhes aqui quais eram os abusos. Por exemplo, em primeiro lugar, o credor não podia cobrar a juros, coisa que Deus condenava terminantemente. Quando você lê a Bíblia, no Salmo de número 15, o verso de número 5, o salmista pergunta: Senhor, quem é que vai entrar no teu santo templo? Quem é que vai entrar no teu santo monte? Entre algumas coisas que o Senhor responde ao salmista, ele termina dizendo que só vai entrar lá no templo aquele que não empresta com usura. Você lê na Bíblia ainda, em Isaías capítulo 24, o Senhor condenando aqueles que emprestavam com juros. A Bíblia ainda fala, em Ezequiel capítulo 22, Deus usando o profeta Ezequiel para falar daqueles que cresceram e enriqueceram ilicitamente de forma fraudulenta, cobrando juros dos seus patrícios. Eu ainda leio na Bíblia, em Amós capítulo 2, versículo de número 7, Deus dizendo, por intermédio do profeta Amós, que naquele tempo haviam pessoas vendendo seus irmãos por um par de sandálias. Daí para frente, esse negócio de cobrar juros tornou-se uma coisa comum. No entanto, era abuso. E vou para frente ainda. Além desse primeiro abuso, eles terminavam apelando para a violência, para a ameaça e para a escravidão, quando a pessoa não conseguia quitar a dívida. É por essa razão, pastor Admilson, que quando Davi estava fugindo de Saul, que ele vai para a caverna de Adulão, Davi terminou encontrando alguns homens endividados. Isto porque provavelmente eles foram ameaçados.
amassados. Isto porque provavelmente eles contraíram uma dívida e não conseguiram pagar e estavam debaixo de ameaça. Por essa razão que estavam na caverna de Adulão. O abuso chegou num caminho tão terrível que quando o povo voltou lá do exílio, uma boa parte do povo pós-exílio voltou pobre. Então o que é que eles faziam? Os pobres terminavam penhorando suas casas, terminavam penhorando suas terras, até piorava a sua família para saldar a dívida, e os credores aceitavam. A Bíblia então fala que Neemias resolveu reunir, fez um concílio, uma reunião, e exortou dizendo que eles não poderiam se aproveitar dos pobres para então pegar tudo que eles tinham e tomar para si. Havia muito abuso, e no caso específico desta mulher, no texto aqui do segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, esses credores aqui, irmãzete, estava mais para agiota do que para credor no tempo veterotestamentário, porque eles vão para a porta, eles abusam a mulher, eles ameaçam, eles já começam a dizer que se ela não pagasse a dívida, que eles levariam os filhos no lugar da dívida. Eu sei bem da verdade que era normal, mas eles abusam da autoridade, eles abusam e começam a ameaçar, eles apelam para a violência verbal, e a mulher agora se encontra com um problema difícil, sem saber como sair, sem saber como equacionar a dívida, credor na porta, batendo todo dia, ameaçando. No entanto, quando eu vou mergulhando aqui nesse texto, eu encontro com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, atitudes que essa mulher tomou, que fizeram com que o problema fosse resolvido e solucionado. Atitudes que essa mulher tomou, que o problema transformou-se em nada perante o Deus que pode, que faz, que governa e que comanda, e que está aqui nessa noite. Atitudes que essa mulher tomou, atitudes sábias que ela tomou, que a coisa mudou da noite para o dia de forma rápida, porque o que Deus faz, Ele faz rapidamente, para que o seu nome seja glorificado. E eu vim aqui debaixo da graça para te trazer essas atitudes, na esperança de que quando eu terminar essa mensagem e eu saia daqui, pessoas que adentraram aqui com problemas difíceis, problema na área da saúde, problema jurídico, problema trabalhista, problema de herança, dificuldades diversas que você tiver, se você acreditar nessa noite, o Deus que operou no passado está aqui nessa casa para fazer milagres, prodígios e maravilhas. E se você tem certeza que Ele está nesse lugar, dá um sinal dizendo glória a Deus agora. Aleluia. Então vamos para as atitudes que essa mulher toma, quando se viu acuada, quando se viu cercada, credor batendo na porta, sem saber por onde ir, mas de repente ela pensa, ela analisa, ela maquina e toma a primeira atitude positiva que eu vou trazer-lhes aqui essa noite dentro desse texto. A primeira atitude positiva que essa mulher toma é que ela foi pedir a ajuda de quem tenha condições de lhe ajudar. Ela foi pedir ajuda de quem poderia lhe ajudar. Ela não foi pedir ajuda de agiota, ela não foi bater na porta de mais um credor pedindo mais uma ajuda financeira para saldar a dívida, porque viraria uma bola de neve. Ela não foi pedir ajuda a um descrente, porque tem gente que quando se vê com problema, em vez de ir para o ciclo de oração, vai pedir ajuda para descrente, e aí o diabo usa a boca do descrente para dizer para esse crente: não é você que é crente, não é você que ora tanto, não é você que é fiel, não é você que diz que seu Deus pode, e começa a humilhar esse crente. Tem gente que quando se enfrenta um problema difícil, não sabe o que fazer, então o que é que faz? Vai pedir ajuda de quem não tem nada para ajudar. E eu vou dizer outra coisa, tem gente que se você for contar seu problema, em vez de diminuir o problema, aumenta mais ainda, a coisa fica pior. E vou dizer mais ainda, aparece volta e meia alguém na nossa vida, pastor Edmilson, dando uma de bom samaritano, William, dizendo assim para nós: conta para mim que eu vou orar por você. Vai orar nada, é repórter de plantão, está só na beira do caminho esperando você falar a primeira coisa, esperando você contar o seu problema para amanhã e Ituberá todo saber. Não conte para qualquer um as suas coisas, não conte para qualquer um os seus problemas, mas o que tem de gente de falta de sabedoria, o que tem de crente que não
não tem sabedoria, sabe o que é que vai fazer? Vai para a rede social, vai para o psicólogo Facebook, Instagram, vai para o psicólogo status do WhatsApp, aí coloca aquela carinha velha embargada, coloca aquele sinalzinho de choro e começa a dizer: eu estou mal, eu estou ruim. Aí fica um bando de irmãzinha para lá que gosta da fofoca, dizendo: o que foi, mulher? O que foi que teve contigo? Tua cara tá feia nessa foto, tu tá sem graça, o que foi que houve? E vai para lá e vai para cá, todo mundo querendo saber qual é o seu problema. Quando a mulher se viu naquela situação difícil, ela procurou o profeta, e profeta na língua hebraica é Nabi, porta-voz de Deus, figura de Deus na terra. Ela não foi procurar qualquer um, ela foi para o profeta, e indo para o profeta, ela estava levando o seu problema para Deus. Então, quando você vê cercado de problema, o negócio não é contar para qualquer um, é contar para ele, para ele, para ele. Ele sempre tem a resposta. Me ajuda a pregar dizendo para quem está do teu lado: não conte para qualquer um, conte para Deus. Quantas pessoas decepcionadas na igreja porque foi contar um problema para alguém e a pessoa disse assim: pode deixar. Olha, você tem uma amiga aqui de confiança, eu não digo para ninguém. Quando foi no outro dia, a rua toda sabia. Que mulher sábia foi a mulher sunamita. O menino morre, ela não disse nada para o marido, para não deixar o marido nervoso, preocupado. Ela disse: olha, diga para meu marido que eu quero um jumento. O marido disse: por que ela está indo visitar o profeta? Não diga nada para ele, diga a ele que eu quero um jumento. Não é para dizer nada. Depois disse para o moço: olha, puxa aí o jumento e não para no caminho, não fala nada, não dá bom dia, não dá boa noite, não diga nada. E por que razão? Porque o que ela tinha para contar não era para qualquer um, era para o homem de Deus. Tem coisas que é melhor dizer só para ele. Aleluia. Porque quando você conta para ele, está guardado, está sacramentado. Ele não conta para ninguém, fica só para ele. Outra coisa, quando você conta para ele, tenha certeza que vem a resposta, vem a vitória, vem o milagre, vem a bênção, vem a bênção. Outra coisa, para conta para ele, para falar para ele, não tem cerimônia, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem nada. É só botar os pés para trás, abrir a boca e dizer: Pai! E ele vai estar pronto para te ouvir do céu. Quem está entendendo a palavra, glorifica. É por isso que Rose diz assim: não chores mais, levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Escute! Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. É por isso que é bom contar para ele. A mulher se vê acuada, o que é que ela faz? Ela vai até o profeta, e aí vem a segunda atitude que o Espírito Santo resolveu ensinar para ela. A segunda lição e atitude positiva que você tem que tomar, se você está cercado de problema, cercado de dificuldade, é que você precisa usar o que você tem. Me ajuda a pregar dizendo para quem está do seu lado: usa o que você tem. Profeta tem. O que era macho rebácia? O que é que você tem? Lamara canderébia. Declara-me o que é que você tem. Quando Deus usa o profeta, ela diz assim: tua serva não tem nada. Mas de repente ela para, ela lembra e diz: não, tem uma coisinha lá em casa, ainda tem uma coisa. Glória ao nome de Jesus. Deus não salvou inúteis para ficar na igreja, como eu ouço alguns irmãos dizendo: eu não tenho nada para dar, eu não sei cantar, não sei pregar, eu sou membro de banco. Membro de banco é prego, membro de banco é madeira. Deus não te chamou para ficar sentadinho, só levantando a mão quando quer, e olhe lá. Ainda tem uns que dizem assim: eu não vou levantar a mão porque ninguém manda em mim, eu não vou levantar a mão porque aqui não é academia, e fica na igreja com essa carinha amarrada, dizendo que não quer fazer nada. Jesus Cristo não vem morrer aqui por pessoas inúteis. O Senhor não maracandoravaça, o
Senhor não colocou o seu Espírito Santo em coisas inúteis. Eu vejo, por exemplo, quando a gente vai comprar uma coisa, para você saber que é de qualidade, se você quiser ver, tem que ter o selo do Inmetro. Ninguém coloca o selo do Inmetro em coisa ruim. Pois bem, Jesus Cristo veio e selou nós com o seu Espírito Santo para dizer: é de qualidade, é de qualidade, é de qualidade, é de qualidade. Você não é um zero esquerda, filho de João, coisa nenhuma, para ficar na igreja dizendo: eu não tenho nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Pode até não saber cantar como Tina, mas tem glória a Deus. Pode até não saber pregar, mas tem oração, tem joelho. Pode até não saber falar da palavra, mas sabe dizer: Jesus te ama. Você tem que ter alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. E para com essa história de dizer: pastor, mas eu não tenho sabedoria. Aí vem Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Paulo diz que Deus pegou as coisas loucas para confundir com as sábias. Ô pastor, mas eu sou fraco. Aí vem Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Paulo diz que Deus pegou as coisas fracas para confundir com as fortes. Ah, pastor, mas eu sou invisível na igreja, ninguém me vê na igreja, eu não tenho cargo nenhum na igreja, parece que eu sou invisível na igreja, na minha família. Aí vem Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Paulo disse que Deus pega as coisas vis, as coisas desprezíveis e as que não são, para confundir com as que são. Então está na hora de você usar o que você tem. Cadê? Tem glória? Então diz glória. Tem aleluia? Então diga aleluia, mas faça alguma coisa. Para com essa história de ficar só supervalorizando pessoas. Nós temos, infelizmente, aquela ideia de analisar pessoas. Aí se de repente a pessoa canta bem, se de repente a pessoa prega bem, a premissa que paira na nossa mente é de que aquela pessoa é mais usada do que nós, de que aquela pessoa tem mais intimidade com Deus do que nós. Então o que é que a gente faz? Quando o problema vem, a gente procura aquela pessoa que supostamente para nós tem mais intimidade com Deus, para fazer campanha na nossa casa. Então vamos lá, é a campanha de 7 dias, é a campanha de 13 dias, e fica aquela romaria de crente na casa da irmãzinha, na casa do irmãozinho, fazendo campanha, quando na verdade o problema quem deveria resolver era ele, era ela. Mas aí fica procurando a irmãzinha, aquela irmãzinha Toizinha do sapatinho de fogo, e aquele irmãozinho Genovevo do manto de Jeová. Aí procura esses irmãos para fazer oração, para botar a mão na cabeça, porque esse irmão e essa irmã entende que aquele irmão e aquela irmã tem mais poder do que ela, tem mais unção do que ela, que se aquele irmão e aquela irmã orar a Deus, Deus vai atender com mais rapidez do que a sua oração. Eu vou com a Bíblia. E quem disse que Deus precisa de muito para fazer milagre? Oh glória, oh glória. Deus não precisa de muito para fazer milagre. Eu vejo na Bíblia uma discípula por nome Dorcas, que ela não sabia teologia, ela não sabia homilética, mas ela pregava, sabe com o quê? Com uma agulha. Eu vejo na Bíblia Moisés abrindo o mar vermelho, sabe com o quê? Com uma vara. Eu vejo Davi derrubando Golias, sabe com o quê? Com uma pedra. E o Deus da fala, palavra candaraia, da palavra, está aqui nessa noite para te dizer: abre a tua boca e eu te encherei agora. Quem está recebendo a palavra, por favor, dá um sinal. Dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal. E mais uma vez, sacode esse irmão ou essa irmã e diga para ele e para ela: para com essa ideologia de que não tem nada. O Espírito Santo está dentro de você. Usa o que você tem, usa o que você tem, usa o que você tem agora. A coisa é tão séria, pastor, que tem até obreiro achando que não tem um dom, não tem dom para orar para alguém receber cura. Eu me lembro um dia que uma irmã adoeceu perto de um presbítero, e aí a irmã pediu assim a ele: irmão, ora aqui por mim. E ela teve o desprazer de ouvir o obreiro dizer assim: irmã, eu não tenho um dom de curar. É bom a senhora procurar quem tem esse dom. Meu Deus do céu, o Senhor já nos deu poder para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. O Espírito Santo se move em você, está dentro de você, pairando nesta casa. A única coisa que Ele quer saber é se tem pessoas aqui que tem alguma coisa. Alguém que tem alguma coisa, para que
que Ele possa fazer coisas grandes e extraordinárias. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Dá um sinal. A mulher Quina tinha um grande problema. Então o profeta vai ensinando para ela, pastor. Depois dele perguntar para ela o que é que você tem, a terceira coisa que ele ensina, que foi uma atitude positiva, é que ela ensinou àquela mulher o quão maravilhoso é ter vínculos bons de amizade. O profeta disse: vai para casa, peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, e não poucas vasilhas. Isso nos ensina a prática de ter bons relacionamentos. Se tinha uma coisa da igreja primitiva, pastor, que era uma característica peculiar, era a união. Você encontra várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos dizendo: e eles estavam unanimemente, e eles oravam unanimemente, eles estavam no alpendre de Salomão unanimemente. É sempre assim. Você volta e meia vai ouvir essa expressão: unanimemente, unanimemente. Isso fala de união, onde a sua dor é a minha dor, o seu problema é o meu problema, a tua luta é a minha luta. Mas hoje nós vivemos o mal que está entrando em muitas igrejas. Sabe o que é? É o espírito maligno da segregação. É a anarquia que graça dentro de algumas igrejas, onde separa as classes. O mal de Karl Marx está invadindo as igrejas. Vamos separar as classes para nós dominarmos sobre ela. É o mal que está invadindo muitas igrejas. Então eu tenho meu grupinho, você tem seu grupinho. E começa aquela confusão. O que tem de gente chata, o que tem de pessoas insuportáveis. Vamos falar de nós aqui, vamos falar da gente, é da gente mesmo. O que tem de gente repugnante, é mesmo, vamos falar a verdade. Que ainda diz que é nova criatura, mas não tem nada de nova criatura. Mora na rua, não dá bom dia para ninguém, não dá boa noite para ninguém, não fala com ninguém. Qualquer coisa se altera, se zanga, fica com raiva. Eu já vi irmãs brigar na porta da igreja, sabe por quê? Sabe por quê? Porque as duas chegaram na porta da igreja com vestido do mesmo modelo, da mesma cor. O pau quebrou. O negócio quebrou. Um dia eu estava no congresso e quando foi domingo pela manhã, teve a escola festiva e à tarde era aniversário da esposa do pastor. E aí me chamaram para comer bolo, e eu gosto de comer um bolinho. Me levaram para comer o bolo à tarde, lá no anexo da igreja. E aí começam as irmãs a falarem, e era congresso de senhoras. Começa a falar, e uma diz assim: tá vendo o bolo aí, irmã? Fui eu que fiz. E a outra disse: e o fogão foi de quem? E ficou aquele clima ruim. E a mulher do pastor dizendo: irmã, vamos esquecer isso para lá. Todo mundo fez. Ela disse: todo mundo fez não. Eu me acabei na beira do fogão. E o pau quebrou. Que tá de gente que briga por coisas pequenas, efêmeras e fúteis. Eu vou falar, ô glória. Briga por causa do hino. Não gostei desse hino. O hino feio. Briga por causa da cor horrorosa. Não vai combinar com a minha cor. Briga por causa de tudo. Eu vou falar. Existem milagres que você só vai receber se você tiver bons vínculos de amizade para te ajudar. Tem coisas que você não pode se colocar naquele nível de dizer assim: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Um dia eu fui dar um conselho a um obreiro, eu falei: meu filho, para com esse negócio de dizer que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, porque até Jesus precisou de 12. Você precisa. O apóstolo Paulo precisou de um Barnabé para apresentar ele e dizer aos irmãos: o menino está convertido, gente, vamos receber Paulo. E os crentes orando dizendo: está aqui, eu acho que ele está sondando a gente para nos matar. Precisou de um Barnabé. Saul precisou de um Samuel para apresentar ele para Israel. Todo mundo vai precisar de alguém.
Para com esse negócio de dizer não preciso de ninguém. O que Deus tem para mim, Ele vai me dar, e eu vou chegar lá sem precisar de ninguém para me colocar. Eu não vou precisar de pastor, não vou precisar de apresentação de ninguém, porque Deus vai me levar. Se uma porta fecha aqui, outra abre. Para com esse negócio. Tem porta que fecha, e para abrir vai precisar de alguém para te ajudar a abrir essa porta. Para com essa história. Para de querer ser melhor do que os outros. Para de ficar brigando na igreja por causa de coisa boba, coisas fúteis, por causa de cor de roupa, cor de farda, por causa de hino. Eu vou dizer uma coisa: só vai para o céu, só vai para o céu se tiver união, porque lá não tem duas portas, lá não é prédio. A Bíblia diz que lá onde eu vou sentar, você vai sentar, onde eu cantar, você vai cantar. A Bíblia diz que lá será a mesma grei, lá é o mesmo povo. Lá não tem negócio de sangue azul, lá não tem negócio do grupo das patricinhas, lá não tem negócio dos pobrezinhos de Jeová, lá não tem essa coisa de segregação, de separação. É um povo só, especial e zeloso de boas obras. Evaciandora Maia, por favor, já melhora esse clima. Olha de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Oh glória, oh glória. Todo Moisés, pastor, precisa de um Arão em U, todo Moisés precisa de um Josué. A gente sempre vai precisar de alguém, e tem hora que a coisa aperta, tem hora que a coisa fica difícil, que a gente precisa de um companheiro para abrir o coração e contar nossos problemas, nossos dilemas. Eu sempre digo que todos nós temos amigos casuais, temos amigos chegados, mas poucos amigos íntimos. No entanto, se você tiver pelo menos um ou dois, conserva. Para com essa coisa maligna de ser iracundo, iracunda, de tudo ficar com raiva, tudo acha que é com você. Se alguém pregar alguma coisa falando de pecado, já toma para você, já fica com raiva. Depois do culto já vai tirar pergunta. Para com esse negócio. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem está entendendo a palavra, por favor, me ajuda a pregar dizendo para quem está do seu lado mais uma vez: usa o que você tem. 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 Não seja xerox de ninguém. Não seja copista de ninguém. Ah, mas eu queria ser como Tina, eu queria cantar como ela, aquele jeito, aquele cacuete dela. Eu queria ser igual a Irmã Zete. Irmã Zete tem um jeito assim de dirigir o culto. É bom imitar algumas coisas boas, mas não precisa ser xerox, não precisa ser uma cópia, um clone. Não precisa até imitar a voz. Tem gente que imita até a língua estranha, até o cacuete, o jeito de ficar, de falar. Não precisa. O que Deus tem para você é só para você. É só usar o que você tem, que Ele vai te dar graça. Ele vai te dar poder. Ele vai. Usa o que você tem. Estou sentindo Jesus aqui. Atitudes para resolver problemas difíceis. Quais foram, pastor? Continua aqui. Quem está comigo, diga amém. Outra atitude, pastor, que o profeta ensinou para aquela mulher que tem problemas que só resolvem no secreto. O profeta disse para ela: vá para casa, peça vasilhas emprestadas e fecha a tua porta. Fecha a tua porta entre ti e teus filhos. Eu imagino que aquela mulher com um bando de vasilha pegando emprestada, provavelmente haveria uma curiosinha que diria: será que ela vai fazer uma feijoada para um batalhão? Será que vem um grupão de gente para casa dessa mulher com tanta panela? Menina, ela pegou quantas na tua casa? Pegou umas 10. Até bacia ela pegou aqui, um balde grande. Ela pegou um caldeirão que quase de 20 litros. Será que ela vai fazer o quê? Ela está pobre, paupérrima. O que é que essa mulher vai fazer? Vamos lá. Aí o profeta disse: fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Existem coisas que você só recebe no secreto. E lá vai, palavra profética. Tem milagres sendo gerados aqui essa noite.
Oramando de mas antes que o milagre chegue, guarda para você mesmo. Porque o que tem de gente com espírito de coveiro querendo pegar uma pá e enterrar teus propósitos e projetos, tem muito. Tem muito. Aí tu não vigia, vai abrir a boca e vai contar. De repente, quando você conta, o espírito de coveiro toma essa pessoa e começa a dizer assim: tu não vai conseguir não, eu já orei tanto por isso. Tu acha que tu vai conseguir? Tu é melhor do que eu, eu já pedi tanto, tu quer ser melhor do que eu? Já chorei tanto e Deus nunca me deu, vai dar para tu. O que tem de gente na beira do caminho querendo sepultar os teus projetos e sonhos, então é melhor deixar para Deus. Conta só para Deus e guarda. Tem coisas que você só vai falar depois que a coisa acontecer de fato. E eu vou dar outro conselho, pastor, me permita. O que tem de irmãos que passa cada vergonha, chega na igreja e aí vai fazer uma consulta, vai fazer um tratamento, de repente, imagina esse irmão e essa irmã que está curado, aí já vem para a igreja, já conta sem antes ter o prognóstico do médico. Tem que ter a revisão toda, tem que saber de fato, tem que ter o prognóstico. O médico tem que dizer se você foi curado ou curada de verdade. Aí a irmã vem para frente, já está imaginando que foi curada só porque teve uma melhora, aí já faz um culto de ação de graça, de repente lá na frente olha o problema de novo, e a irmã passando vergonha. Já vi tanto caso de aparecer nas igrejas alguns milagreiros, e aí procura algum irmão para perguntar qual é o problema, e a irmã diz assim: eu tenho um problema de coluna. Aí o tal diz: então, irmão, se abaixa aí. E a irmã levanta, se abaixa, está curada, e pronto, a irmã já começa a glorificar, começa a correr, e aí já marca culto de ação de graça, dizendo que está curada. E quando passa uma semana, olha a irmã de novo procurando a irmã Zete toda torta, dizendo que está mal. É melhor deixar consigo, não conte antes do tempo, vai analisar. Josué aprendeu com Deus. Deus disse: Josué, tu vai dar 13 voltas em Jericó, mas é no silêncio, só é para gritar quando eu mandar, só é para gritar quando eu falar. A primeira volta calado, a segunda sem dizer nada, a terceira sem dizer nada. Eu imagino o povo lá de Jericó dizendo: bando de bobo, olha que bando de besta, com um caixote levando para cima e para baixo, tudo calado, parecendo uma romaria. E Deus dizia: cala a boca, não fala nada, só é para gritar quando eu falar. Quando deram as 13 voltas, eu disse: agora abre a boca e grita. Tem coisas que você só vai falar na hora certa, quando Deus mandar. Fecha tua boca, filha de Jesus Cristo. Fecha tua boca, meu irmão. Tem gente que está esperando só você falar, para querer acabar com tudo que você tem de planos e projetos. Se tem alguma coisa que recebeu de Deus, guarda para você mesmo. E quando Deus mandar você falar, então fale, porque Ele vai lhe autorizar para a glorificação do seu nome. Quem está entendendo? Mateus capítulo 6, pastor, versículo de número 6, Jesus disse: quando orares, quando você quiser orar, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto, e o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Dá para levantar a mão e glorificar a Deus. Eu termino aqui, pastor. Atitudes para o problema ser resolvido. Quais foram? E aqui eu termino para a gente vir amanhã. Quem está comigo, diga amém. A última atitude que Deus quis ensinar a esta mulher, já que ela tinha um problema tão grande, tão difícil, é que Deus terminou ensinando para ela, sabe o quê? É que o que Ele tinha para ela foi na medida certa. Não foi nem a mais e nem a menos. Foi na medida certa. Ela começa a pegar o azeite e derramar nas vasilhas, vai derramando, até que chega uma hora que ela disse assim para os filhos: ei, traz mais vasilhas. E os filhos disseram: mãe, as vasilhas se acabaram. Aí o texto diz: e o azeite parou. O que Deus tem para você vai ser na medida certa. Não vai ser nem a mais e nem a menos. Ele sabe do que você precisa.
Não precisa você ficar procurando contar para ele, dar detalhes, ele sabe. O salmista diz no Salmo 139: antes que eu abra minha boca para dizer alguma coisa, Lamassúria, tu já sabe do que eu vou falar. Ele sabe, portanto, na medida certa, ele vai te dar o que você tanto precisa. Quem está entendendo essa palavra aqui essa noite? Mas eu vou concluir dizendo que o único meio para essa mulher receber esta vitória, esse milagre ser resolvido, é que ela tinha alguma coisa em casa. O tema desse conclave que essa noite é este: o que tens em tua casa? O que tens em tua casa? Pastor, quando eu olho para minha casa eu só vejo confusão, eu só vejo briga. Na minha casa, pastor, só tem coisa ruim lá. Eu procuro assim ver o que tem em casa lá de coisa boa. Não vejo. Mesmo assim, procure ver hoje. E quando eu falo de casa, não estou falando da sua casa de habitação feita por mãos humanas. Eu estou falando de você mesmo. O que é que você tem? Porque o Deus do milagre está aqui essa noite. Pastor, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho a minha voz. Se tem, põe a mão no teu coração. Dó maior, e eu termino aqui essa noite. Põe dó maior, por favor. Feche os olhos. Feche os olhos. Estou sentindo Deus aqui. O Deus do milagre está aqui. O Deus que resolve problemas está aqui. O Deus que cura os enfermos está aqui. O Deus que dá vitória está aqui. Quem pediu para Deus curar? Quem pediu para Ele nessa noite batizar? Então se prepare, se prepare. Ele já ouviu. É real sua presença aqui, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Vai a cantar. E quando ele chega, quando ele chega, a situação de pé, igreja. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser, seja renovado agora. Meu Deus, seja curado agora. Ora vai a fé. Se prepare, se prepare, porque ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, Marciandai, ele veio, já posso sentir, ele veio, ele veio, ele veio, glória, ele veio. Levanta a mão, levante as suas mãos. Você está semana, você na canacé, oh glória, porque ele veio. Quando meu eu e meu orgulho descerem comigo e se misturar como as águas no rio, então eu subirei, Deus, como na mão, curado, eu vou ser curado. Eu abro mão, meu Deus, de tudo que sou, só pra ti.
ser fiel, meu Senhor. Eu abro mão, oh glória, e tu rebasse. O Espírito Santo está aqui para curar, para renovar, para dar força, para dar graça. Senhor, bendito Pai, bendito Pai, amigo da minha alma. Um clima tão maravilhoso, Pai querido, nós estamos sentindo aqui. Tem algo gostoso acontecendo aqui em Ituberá. E eu não tenho dúvida de que a tua presença aqui neste ambiente. O teu povo, Deus, resolveu vir aqui essa noite, abrir o coração para te adorar. Eles entregaram o seu glória, aleluia, sem reservas para ti, com a finalidade de atrair a tua presença. E tem uma coisa gostosa acontecendo aqui, e eu sei que é o Senhor marcando a tua presença aqui nesse ambiente. Por isso, Deus, eu quero estender as minhas mãos agora para essa igreja, e eu quero pedir a tua misericórdia. De houver alguém aqui essa noite, que ainda se encontra enfermo, essa doença no corpo, essa enfermidade que não vai embora, essa enfermidade que teima em continuar, atingindo o corpo, atingindo a alma, eu repreendo essa noite debaixo da tua autoridade. Essa doença crônica que parece que não vai embora, resolve, ó Pai, nessa noite com cura, com milagre, com vitória, da navalha ceia. Oh meu Deus, entra nessa família, essa família que está enfrentando um momento de guerra, é um momento de confronto direto com o poder das trevas. Essa família que está sofrendo ataque dos demônios, interfere nessa noite para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Que essa irmã vá para casa e tenha uma notícia maravilhosa, que a coisa mudou, que a coisa melhorou, que o marido aceitou, que o filho voltou para casa, que a filha agora é diferente, para a tua glória, Pai. Oh Deus, entre aqui nessa igreja de Ituberá, começa a trabalhar, mover as coisas de lugar para a glória do seu nome. O Senhor ainda comanda, ainda governa, ainda tem poder, e o teu povo crê na tua palavra, portanto opera agora, aonde houver um crente glorificando, aonde houver um crente te adorando, aonde houver um crente te bendizendo, toca nele nesse momento, toca nela nessa hora. Receba graça, receba poder, receba unção, revestimento de Deus agora. Quem crê, levanta a mão glorificando a Deus. Receba a mão de Deus te tocando nessa noite.